Gravação iniciada. Bom dia a todos. Vamos agora dar continuidade, né? Nossa última aula. A gente tinha parado no início do dimensionamento. A gente estava começando a falar da capacidade de condução de corrente. É o nosso primeiro método de condutores. Bem, daqui a pouquinho você deve estar vendo a minha tela, né? Então, a gente tem, dentre esses métodos de dimensionamento, a gente viu que para 5410, que é a nossa norma principal, dimensionamento, que fala sobre a parte de projeto de instalações elétricas em baixa tensão, a gente, quando começou a parte de dimensionamento de condutores, viu que elas tocam nessa parte em vários trechos da norma. No capítulo aqui 6, especificamente, com a parte de capacidade de condução de corrente, a parte de queda de tensão e a de seção mínima. E no capítulo 5, e partezinha do 6 aqui, vê a influência que a proteção de sobrecarga e curto-circuito, no caso, que é feita pelos disjuntores, ela pode influenciar também na seção dos fios. Então, no momento que não tiver um disjuntor que protege aqui contra curto-circuito e sobrecarga, entre com a corrente nominal do disjuntor ali no meinho, entre a corrente de projeto, a corrente que normalmente vai passar pelos fios, e a corrente máxima de capacidade dos fios, se não tiver um disjuntor entre essas duas correntes aí, você vai ter que escolher um condutor mais grosso, que tem uma capacidade de condução de corrente maior do que aquele condutor primeiro ali que suportaria a corrente do seu circuito, né, a corrente de projeto. Então, a gente vai falar aqui, continuar sobre capacidade de condução de corrente. Quem não viu a aula passada, eu acho que eu nem consegui ainda colocar o link lá, vou colocar o link dessas duas aulas, assim que o sistema voltar, que o aula voltar, vou colocar o link da aula passada e dessa. A gente, na aula passada, falou sobre os tipos de condutores, né, os tipos de isolamento. Depois eu vou até abrir a norma novamente aqui, para a gente discutir um pouquinho sobre ela. Mas falamos sobre os tipos de condutores, aqui os diferentes tipos de isolantes que existem, né? O PVC, subdividido em duas grandes categorias, né? O PVC, para utilizações mais residenciais ou mais prediais, e o XLPE e o EPR para utilização mais industrial, certo? Cada uma com suas vantagens e desvantagens. O cobre interno desses isolantes é o mesmo, tem a mesma seção, tem as mesmas características, o que vai mudar efetivamente é só o seu isolante, dependendo do isolante, ele vai ter pontos fracos e pontos fortes, né? Para edificações residenciais, a gente vai dar preferência ao PVC, e como ponto forte, ele tem aí uma boa resistência mecânica, pode ser dobrado, pode ser, enfim. E ele é não propagante de chamas, né? Então, se ele pode pegar fogo em algum momento, mas ele não vai espalhar esse fogo com toda facilidade. E o ponto fraco dele é, em caso de uma temperatura um pouco mais elevada dos condutores que ele está isolando, né, do cobre, ele acaba derretendo mais facilmente. Ele acaba ficando mole mais facilmente. Deixa eu aceitar aqui o colega. Ele acaba ficando um pouquinho mole mais facilmente. Então, e os outros, né, essa outra categoria aqui, de EPE, XLPE, que tem características bem similares, eles têm uma menor flexibilidade, acabam pegando fogo, não tem tanta resistência
não é não propagante de chama, enfim, tem alguns problemas nesse sentido, mas a grande vantagem dele é que se a temperatura do cobre que ele está protegendo aumentar, ele não vai amolecer, não vai derreter com tanta facilidade quanto o PVC. Então, no caso aqui, os condutores de cobre que estão internos aos isolantes aqui de PVC e EPR, de EPR e XLPE, ele pode chegar na temperatura mais elevada, certo? Sem que o isolante derreta. Então, essa é a grande vantagem. Normalmente, de forma contínua, né, o PVC só aguenta 70 graus Celsius e o EPR e o XLPE aguentam até 90 graus Celsius de forma contínua. Então, o mesmo fio, da mesma seção, da mesma quantidade de cobre, ele vai aguentar temperaturas mais elevadas se tiver com isolante de EPR e o XLPE. E como ele está chegando a temperaturas mais altas, ele pode, consequentemente, alcançar aí correntes mais elevadas do que esses condutores protegidos por PVC. E a gente falou sobre a capacidade de condução de corrente, né, que viu lá a norma, a tabelinha da 5410, e lá na tabelinha da 5410, a gente vai ter lá de acordo com o tipo de instalação, o método de instalação, eu vou ter os condutores, né, vários condutores, vindo ali de meio milímetro quadrado até mais de 100 milímetros quadrados, mas aí para residência a gente vai sempre ficar entre o de 1,5 até ali o de 16, máximo geralmente até o de 16 milímetros quadrados, nessa faixa. Então a gente tem esses condutores e as capacidades máximas de condução de cada um deles, dependendo do método que ele foi instalado ali dentro da instalação elétrica, né? Então, se ele foi na parede, embutido, se foi colocado numa parede com isolação térmica, é uma outra característica, se foi colocado sobre uma prateleira, já é sobre uma estrutura exposta ao ar, já é uma outra característica. Então, dependendo da forma que o condutor foi instalado na sua instalação elétrica, as características de troca de calor com o ambiente vão ser alteradas. Então, cada coluna lá da norma, que vai receber uma letrinha, A1, A2, B, B1, B2, enfim, cada colunazinha daquela vai determinar um tipo diferente de instalação, de disposição dos condutores na instalação elétrica que a gente estiver tratando, certo? E, além disso, né, aqueles experimentos da ABNT foram feitos em condições específicas que estão lá na norma, né? Foram 30 graus de temperatura do ar, 20 graus de temperatura do solo. Então, se for uma temperatura diferente, a temperatura que você tiver na sua instalação, tiver num ambiente mais quente ou num ambiente mais frio, a gente vai ter que usar alguns fatores de correção. E também nos experimentos só tinha um circuito dentro do eletroduto instalado naquele elemento, né? Então, se tiver 2, 3 ou mais condutores, circuitos diferentes dentro do mesmo eletroduto, aquela temperatura ali dos arredores do circuito que você estiver dimensionando pode ser influenciada por esses condutores. Então, eu vou ter que aplicar fatores de correção específicos para cada situação. Aqui tem a fórmula da corrente, certo? Então, a partir da potência, a gente calcula a corrente. Então, no momento que eu vejo uma potência em watts, eu vou usar essa formulazinha aqui. Se eu tiver uma potência em VA, certo? A gente vai utilizar uma forma mais simplificada. Eu vou mostrar para vocês como é que é essa formazinha. Na maioria dos circuitos de tomada de uso geral e de iluminação, você já tem a potência ali em VA, né? Então, pela forma com que é calculado, como que é feita a previsão de carga, a gente tem ali nossos circuitos em volt e ampere, já tem potência aparente, certo? Já é o S, aquela informação ali.
Então, a gente sabe que deixa eu ver se eu tenho como escrever aqui, ó. Cadê aqui, ponteiro, caneta, pronto. Então, essa divisão aqui, eu tenho como substituir por um valor específico, né? No caso, é essa daqui também. Quais são os elementos que tem aqui? Potência ativa, fator de potência, tensão. Potência ativa, fator de potência, tensão, e aparece um raiz de 3 aqui quando é um circuito trifásico. Então, eu sei que meu fator de potência, meu FP, ele é igual a uma fração, né, de uma divisão de duas potências. É a potência ativa, meu P, dividido pela potência aparente, o meu S, certo? O fator de potência é a potência ativa sobre a potência aparente, certo? A unidade da potência ativa é o watt. A unidade da potência aparente é aquela lá que vocês fizeram, que vocês dimensionaram os seus circuitos, né? A carga mínima de iluminação e tomadas é o volt e ampere. Se eu isolar aqui o S, né, isolando o S, vou colocar aqui multiplicando e passar o FP dividindo, eu vou ficar com o meu S, minha potência aparente, sendo justamente quem? P sobre o fator de potência. Ai, meu Deus. Como é que eu desfaço? Anterior. Não. P sobre seja, P sobre FP é igual ao S. Então é só substituir aqui, ó, P sobre FP, que é o S. Se você receber a potência, certamente aqui vai ser a potência de um equipamento, uma potência de um equipamento de uso específico, certo? No caso, um chuveiro elétrico, um micro-ondas, um forno elétrico, uma banheira de hidromassagem, uma bomba, no caso, né, para uma banheira de hidromassagem, ou qualquer outro motor, ou qualquer outro equipamento que seja dimensionado em watts, certo? Ele vai ter que ser acompanhado de outra informação, que é o fator de potência. Então, sempre que tiver um equipamento dado em watts, ele vai vir acompanhado com outra informação, que é esse fator de potência. Para, a partir disso, basicamente, você calcular o S, né? Eu colocar direto na fórmula aqui, mas a fórmula da corrente, efetivamente, vai ser quem? I vai ser igual a S sobre V. É só olhar aqui, não. Quem é o S? Volt vezes ampere. Se eu divido volt vezes ampere por volt, dividindo aqui, ó, por volt, corta volt com volt, fica só ampere, que no caso é a unidade da corrente, certo? Então aqui eu vou e divido a minha potência aparente, os meus VA, pelo V. No caso aqui, nosso, vai ser 220 volts. Então, para todo circuito que você tiver, um circuito de tomadas, por exemplo, com 2.200 VA, você separou lá o circuito 1, deu 2.200 VA. 2.200 dividido por V, a tensão é 220, 2.200 dividido por 220, vai dar 10 amperes, essa é a sua corrente, certo? Já se você receber, olha, é um chuveiro de 5.500 watts, às vezes, chuveiro, máquina de lavar, aquecedor,
aquela máquina como secador de cabelo, ferro de passar, enfim, qualquer equipamento que tenha um aquecimento como sua principal finalidade, internamente vai ter uma resistência, já está meio que embutido ali a informação que nesse equipamento o fator de potência é igual a 1. Então, se tiver 5.500 watts, ele tem 5.500 VA, certo? Então, se o fator de potência é igual a 1, aqui igual a 1, o P igual ao S, certo? Então, se tem 5.500 watts, é 5.500 VA, dá no mesmo. E aí você divide 5.500 por 220 e você vai ter a corrente que passa no chuveiro, por exemplo, certo? Então, para circuitos em VA, você vai usar essa fórmula. Para circuitos em watts, você vai acompanhar do watt o fator de potência, certo? Geralmente, motores elétricos, né, bomba ou qualquer outro equipamento, pode ser considerado aí um fator de potência, botar em um 0,8, pronto, já tem uma boa aproximação. Mas o bom mesmo é que no equipamento venha sendo informado qual o seu fator de potência, se é 0,8, se é 0,7, 0,9, enfim, qual é o seu fator de potência. Então, para circuito monofásico, que é o nosso caso, vai ser isso. Em algumas cidades tem circuito bifásico, pode ser utilizado, não é nosso caso. E o circuito trifásico, onde é que tem um circuito trifásico? Nas instalações prediais, né, residenciais, a gente não vai ter tomadas trifásicas ou equipamentos trifásicos. No máximo que eu vou ter é um circuito de alimentação trifásico, aquele circuito alimentador que vem do quadro geral e vai lá para o quadro interno da sua residência. Aí sim ele pode ser trifásico, certo? Dependendo das regras da concessionária, se ultrapassar a carga total da instalação, ultrapassar ali um determinado limiar, e geralmente fica na faixa dos 15 a 20 mil VA, aí sim vale a pena 15 a 20, no caso, KVA, aí sim a gente já coloca um circuito, é obrigado a colocar um circuito trifásico. E aí, quando tem um circuito trifásico, um raiz de 3 aparece na história, certo? E o raiz de 3 aparece e a tensão muda, né? Enquanto minha tensão aqui era a minha tensão fase neutro, que é 220 volts, na nossa região aqui, né, 220 volts, a tensão a ser utilizada aqui em circuitos trifásicos vai ser já a tensão de 380 volts, certo? Então, quando tiver algum circuito trifásico, a gente vai acabar utilizando 380 volts de tensão, certo? Então, circuitos trifásicos, a tensão entre duas fases diferentes é de 380 volts. Circuito monofásico, a tensão entre uma fase e um neutro é de 220 volts. E aqui no circuito trifásico aparece esse raiz de 3 aqui na história, para a gente considerar nas nossas contas, né? E aqui permanece a mesma lógica, né? Se for potência ativa, dada em watts, né? Aí você tem que acompanhar com o fator de potência. Se não tiver essa informação, for direto em VA, for direto S, já substitui direto aqui, P sobre o fator de potência, já bota aqui no numerador só o seu S e esquece o fator de potência do denominador. Alguém fez uma pergunta aqui no chat. Ok, Beatriz. Bem, essas aqui são as nossas fórmulas, né, de cálculo de corrente. É só relembrando, se vier em watts, divide por tensão vezes fator de potência. Se vier em VA, já é de cara VA, o S sobre a tensão. VA sobre V, para ficar só o A, né? Se for trifásico, vai aparecer um raiz de 3, e aqui, ao invés de 220, agora minha tensão vai ser 380 volts, certo?
É a mesma coisa, se vier em watts, tem que acompanhar a potência trifásica em watts, tem que acompanhar o seu fator de potência. Se vier a potência trifásica em VA, aí esquece o fator de potência aqui, fica só o VA no numerador, raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes a tensão. E a tensão no trifásico não vai ser mais o 220, vai ser o 380 aqui na nossa região, né? Tensão trifásica, tensão fase-fase, aqui em Alagoas é 380 volts. E para determinar essa potência, né, esse P ou esse S, né, potência ativa ou potência aparente, o que a gente tem que fazer é só somar a potência dos equipamentos. Pode ser somada em watts, pode ser somada em VA, certo? E aí a gente faz aquela previsão de tomadas, né, e iluminação. Tem que considerar também futuras expansões, equipamentos futuros, dar uma folga, considerar aqui também, caso você não tenha aquele equipamento específico que vai ser instalado, né? Eu estou dimensionando um quarto, então o cara vai instalar um ar-condicionado, mas eu não sei exatamente qual ar-condicionado ele vai comprar. Pode fazer uma estimativa a partir de tabelas, né? Que as concessionárias disponibilizam, ou que os livros disponibilizam, de valores médios de potência de cada um desses equipamentos. Só que eu já tinha até antecipado um pouco para vocês, falado na última aula, a gente vai utilizar o fator de demanda, né? Por quê? Porque dificilmente, numa instalação, todas as tomadas estarão, de um determinado circuito, estarão sendo usadas simultaneamente, certo? Muito provavelmente, eu vou ter ali uma ou duas tomadas em funcionamento e o restante não estando em funcionamento. E também, muitas vezes, a gente vai ter ali uma ou outra tomada, mesmo que ligadas, não vão estar ligadas na sua potência máxima prevista. Então, mesmo assim, eu tendo 5 tomadas na minha cozinha, eu estar utilizando, estar com equipamentos conectados nas 5 tomadas, dificilmente eu vou ter ali a potência máxima que essas tomadas foram dimensionadas para funcionarem, funcionando naquele instante. Se tiver um carregador de celular em uma tomada de 600 VA, que foi previsto, né, uma tomada, o somatório ali com outros equipamentos deu 2.000 VA, por exemplo, naquele circuito, a tomadazinha que tiver o carregador de celular só tem 5 VA ou 10 VA, ou uma potência bem baixinha ali, comparada ao total que estava previsto para aquele circuito. Então, eu vou acabar utilizando, para não fazer um superdimensionamento dos fios, gastando recursos desnecessariamente. Então, eu acabo, logicamente, quanto mais grosso o fio, mais caro ele vai ser. Então, eu acabo utilizando fatores de demanda. E, basicamente, os fatores de demanda vão ser valores percentuais, certo? Ali, 80%, 85%, 40%, 50%, 95%, ou 100%, inclusive, que vão determinar aproximadamente qual é a efetiva carga de cada circuito que vai ser dimensionado, certo? Então, é mais ou menos isso daí que eu vou fazer. E tem alguns exemplos, né? Aqui é uma tabelinha da CELP. Aqui a gente tem o circuito, olhando aqui, tem alguns exemplos aqui em cima de instalações que não são residenciais, como escritórios, escolas, barbearias, bancos, auditórios, hotéis, igrejas, restaurantes, e tem algumas delas que efetivamente o projetista tem que dimensionar para 100%, como é o caso aqui de igrejas, restaurantes, por exemplo. Se tiver lotado, 100% de ocupação em algum momento do uso, e é bem provável de chegar a esse percentual de ocupação, provavelmente toda a iluminação prevista vai estar sendo usada e os equipamentos que foram dimensionados ali para serem suportados, né, podem estar sendo usados também simultaneamente. Então, isso ocorre em teatros, em hospitais não, em auditórios, em algum momento vou ter a ocupação máxima naquela instalação. Já residências, hotéis, enfim, hospitais,
escritórios, escolas, às vezes isso daí já tem uma característica, às vezes, um pouco diferente. Você não vai utilizar 100% das instalações e tudo na potência máxima por todo o tempo de uso ou em algum momento de uso daquela instalação. Então, a própria norma aqui da distribuidora local acabou dimensionando características diferentes, certo? Acabou dimensionando percentuais diferentes para cada uma das aplicações. E, logicamente, quanto maior for a carga daquele circuito, né, ou nesse caso agora tratando de residências especificamente, quanto maior for a carga de um circuito, menor a probabilidade dele estar simultaneamente ligado no máximo, certo? Então, você está dimensionando uma residência, uma kitnet, um quarto e sala, é diferente de você estar dimensionando uma casa ali de 800 metros quadrados. Certamente essa casa de grande porte vai ter um número bem maior de tomadas, um número de iluminação de pontos de luz bem maior, e a ocupação desses dois ambientes pode ser praticamente, em termos de número de pessoas, bem parecido. Então, dificilmente uma pessoa que mora, ou uma família que mora numa casa de mais de 500 metros quadrados vai deixar ligada todas as lâmpadas de forma simultânea. A lâmpada da cozinha, a lâmpada da sala, a lâmpada do banheiro, a lâmpada do... tudo ligado simultaneamente. Isso é muito difícil isso acontecer, certo? Então, a gente acaba utilizando esses fatores percentuais aqui, os fatores de demanda, de forma a não dimensionar 100% da carga. Nesse caso aqui, vou dimensionar 86% só. Vou dimensionar aqui 60%, ou até 45% se eu tiver um circuito acima de 40 mil watts. Aí aqui a gente tem para chuveiro ou aquecedores, enfim, chuveiros ou aquecedores de instalações residenciais, aqui para fogão elétrico, para ar-condicionado, para motores, para bombas e banheiros de hidromassagem. Então, cada grupo de equipamentos vai ter a sua regra própria, né, o seu percentual próprio para que seja feito esse dimensionamento do circuito que esteja alimentando esse equipamento. Né. Sinal que uma aula tem até ficado uma tarefinha, né, que eu tinha pedido para vocês tentarem fazer aqui. Aqui foi um exemplo que é bem plausível de vocês fazerem ao longo do semestre, né, que foi uma instalação residencial, a qual foi dividida aqui em 9 circuitos. Então, aqui o circuito 1 e 2 ficaram com cada uma parte da iluminação, o circuito 3 com o chuveiro, o circuito 4 com outro chuveiro, então cada um desses dois circuitos ficaram com apenas o equipamento, uma tomada de uso específico. A tomada de uso geral foi dividida em 3 circuitos, uma de 1.500, uma de 2 e uma de 1.800. E depois tem mais 2 circuitos aqui, com fornos elétricos e com um micro-ondas, certo? Então, foi dividido aqui em 9 circuitos no total. E aí, a gente vai fazer o dimensionamento da demanda máxima de cada circuito. Na iluminação, eu tenho 1.100. Eu vou lá na norma de residências isoladas, iluminação, pequenas tomadas eletrodomésticos. 1.100 está entre 1.000 e 2.000, está entre 1K e 2K, então é 81% o produto que eu vou fazer, né, entre a potência total do circuito, que é 1.100 VA, e aquela demanda máxima, né, aquela coincidência máxima, que vai ser 81% desse total aqui. Então, é só fazer um produto de 1.100 por 0,81, eu vou saber efetivamente qual é a potência que eu vou dimensionar, a demanda máxima que eu vou usar para dimensionar os fios, e o mesmo vou fazer para o segundo aqui, no caso 1.400, está entre 1.000 e 2.000, do mesmo jeito que o 1.100, vou utilizar 81% também. Depois eu venho para o chuveiro, né? E aí, como eu tenho no circuito 3 só um chuveiro, logicamente que quando o chuveiro estiver ligado, toda a potência dele vai estar sendo usada, então se eu tenho só um chuveiro, é 100%. Se eu tivesse no mesmo circuito 10 chuveiros,
aí seria 60%, certo? Ou 20 chuveiros, 42%. Quanto maior a potência do circuito, quanto maior a potência do circuito, menor a probabilidade dele estar ligado simultaneamente, né? De todo aquele circuito estar ligado simultaneamente. Então, cada um dos chuveiros que vai ser 5%, né? C3, C4. Aí, tomada de uso geral, C5. Eu vou lá para pequenas tomadas. E aí está entre 1.000 e 1.200, 81%. O C6 já é 2.000. 2.000 eu já estou aqui no limiar. Aqui ainda é igual, né? Aqui, né? Então, está 81% ainda, 2.000. 1.800, 81%. Aí aqui, forno elétrico e micro-ondas. Forno elétrico e micro-ondas, fogões elétricos, né? Então, bota aqui, fogão elétrico, são 2, 75%. Não, peraí. É isso. Não, aqui potência até 3.500. Então, 75% os fornos, os fogões elétricos. E para o micro-ondas é um pequeno eletrodoméstico. Micro-ondas, 1.500. Vou utilizar aqui 81% também. Eis aqui a continha da demanda máxima de cada circuito, a corrente de cada circuito. Aqui é só acompanhar, assim, eu disse aqui, né, que o fator de potência é 0,9, e é tudo em watts aqui. Então, se é 0,9, eu vou vir aqui para essa fórmula, todo mundo monofásico. E é a potência, é a demanda máxima do circuito, dividido pela, calculada na letra A letra A aqui na primeira, qual a demanda máxima, é essa potência que eu vou utilizar para calcular a corrente. Então, eu vou pegar o circuito 1, por exemplo, 1.100 vezes 81, que dá 891 watts. Então, eu vou pegar esse 891 e vou dividir por 0,9, que é o FP, e 220, que é a tensão. FP 0,9, V 220, e aí eu vou ter quem aqui, ó, divido por 220. A minha corrente é de 0,5 amperes nesse circuito 1. Vai passar 0,5 amperes no circuito C1 aqui, do jeito que está. Calculou a demanda máxima e calculou a corrente individual de cada um dos 9 circuitos. Vai fazer isso para cada um deles. Lembrando que para calcular a corrente, eu não vou usar essas potências aqui. Eu vou usar já as demandas máximas, né, de cada um deles. Certo? Aí a última é interessante. Na letra C aqui, qual a demanda máxima e a corrente da instalação como um todo? A instalação como um todo, olhando de trás, né? Olhando aqui por trás desse circuito, a montante desses circuitos aqui individuais, né, de 1 a 9, eu estou olhando como a distribuidora olha a sua casa. A distribuidora olha a sua casa não como 2 circuitos de iluminação, mas como circuito de iluminação, com o circuito de tudo num bolo só. E aí eu vou aqui dividir, subdividir, né, em iluminação, pequenas tomadas eletrodomésticas, que estão numa mesma categoria, chuveiros elétricos, que estão numa mesma categoria, fogões ou fornos elétricos, que estão na mesma categoria, ar-condicionados e motores de banheiro, bombas, todo mundo na mesma categoria. Então aqui eu colocaria quem? Eu colocaria aqui que eu tenho 2 circuitos de iluminação, que também está na mesma categoria de tomadas de uso geral, e também, por sua vez, está na mesma categoria de pequenos eletrodomésticos, como é o caso dos micro-ondas. Então, fazendo a soma aqui, ó, eu teria 1.000, deixa eu fazer assim, eu teria aqui, deixa aqui, 1.100 mais 1.400 mais
1.500 da TUG, mais 2.000 da segunda TUG, 1.800, mais 1.500 do micro-ondas. Pronto. Então, naquela categoria lá da norma, eu tenho 9.300 watts de potência. Então, 9.300, eu estou aqui nessa fila entre o 9 e o 10, ou seja, eu vou usar 52%. 9.000 e pouco, está entre 9 e 10 mil, nas 52%. Então, para esse circuito especificamente, vezes 0,52, eu não vou considerar os 9.300, eu vou considerar 4.830. Então, vou guardar lá iluminação e pequenas tomadas, iluminação e TUGs, iluminação, tomada de uso geral e pequenos equipamentos. Eu tenho 4.836 watts. Vamos para a segunda categoria agora, que é a de chuveiro, né? Chuveiro, eu tenho 2 chuveiros. 3 e o circuito 3 e o circuito 4. Dá 10.000 watts aqui. Só que essa de chuveiro aqui, essa de chuveiro aqui eu tenho, logicamente, se tiver um chuveiro só é 100%. E quando um estiver ligado, vai estar 100% ligado. 2, 88, 3, 96 e assim sucessivamente. Então, se eu tiver 2 chuveiros, é 98%. É isso que eu vou fazer. Vou lá e 2 de 5.000 dá 10.000. Então, chuveiro, os 10.000 vão se transformar, 10.000 vezes 98. Ai, desculpa, tá 9.800, não, 9.800 mesmo, né? 9.800 watts. E faltou aqui quem? Os dois fogões elétricos, ou fornos elétricos. E aqui os fornos elétricos, são 2, né? Vai ficar justamente aqui, ó, 75. Vai se repetir, né? O que era lá do circuito, porque 75% de 3.000. E vai dar quanto? 2.250, né? Então, fogão, forno elétrico. 2.250 watts. A gente ficou agora com 3 cargas e a instalação total. E aí acaba surgindo uma coisa interessante, que muito aluno acaba confundindo, que é o seguinte: às vezes eu vou ter aqui circuitos de proteção, né, disjuntores, de 10 aqui, de 20, de 30 de novo, e assim sucessivamente. E aquele disjuntor geral não vai ter a soma de todos aqui. Muita gente, às vezes, pensa que se eu tenho 3 disjuntores, 2 de 10 e um de 20, 2 de 10 e um de 20, então que necessariamente eu vou ter que ter um disjuntor geral da soma, no caso aí de 40. Não, porque esses individuais aí não vão estar ligados simultaneamente. Tem que considerar isso daí. Então, é muito comum e é até corriqueiro a gente encontrar circuitos gerais menores do que a soma individual. Isso é que é o normal. Você encontrar circuitos gerais com a corrente mais baixa do que a soma individual de cada um dos circuitos terminais, né? Isso daí vai ocorrer muito comumente. Qual a justificativa? É que os momentos de máxima não se encontram ao longo do dia. Então, no momento que eu vou ligar a luz, não é o momento que eu estou ligando, por exemplo, uma tomada da cozinha, o circuito da cozinha. Ou talvez no momento que eu ligue a luz, não é o momento que eu estou ligando uma tomada lá da garagem. Então, você só vai ligar a luz à noite, certo? E outros equipamentos você pode ligar ao longo do dia, dependendo do uso daquela instalação.
Então, isso daí deve ser considerado, certo? E acaba ocorrendo isso, que a gente tem uma corrente ou correntes individuais, em cada um dos circuitos, nesse caso, é os 9 circuitos, e a minha corrente total da casa é menor do que essas correntes individuais de cada circuito, certo? Porque eu estou considerando essa união de equipamentos, essa união de potências, e aí quando eu acabo aumentando essas potências do ponto de vista da casa, eu vou lá, quanto maior a potência, né? Quanto maior é a potência, a carga instalada, menor vai sendo o meu fator de demanda. É assim que ocorre. Aqui são os métodos de instalação, como eu comentei com vocês, né? Nas instalações de elétricas de prediais, né, a gente vai dar preferência aqui ao uso do cabo isolado, que é o cabinho colorido mesmo, aquele cabo azulzinho, cabo branco, cabo vermelho, cabo preto, enfim. Cada um que leva um fio só. Esse daqui no comecinho, um pretinho. Cada um leva um fio só. Esses cabos multipolares a gente não vai utilizar, a gente vai ser o condutor isolado mesmo. É proibido usar o cabo multipolar, logicamente que não, mas em residências é incomum o uso desses cabos multipolares. A gente vai usar mesmo é condutor isolado. E aqui o primeiro caso, quando o condutor está em um eletroduto, né, circular, embutido na parede, é uma parede especial, termicamente isolante, que é uma paredezinha meio que de isopor aqui dentro, de algum outro material termicamente isolante. Então, nesse caso, eu vou na minha coluna A1, que é a coluna dos experimentos que ocorreram da ABNT com esse tipo de descrição do método de instalação dos fios e o eletroduto na parede. Né? Se for eletroduto, pode ser eletroduto circular, ou eletroduto não circular, nesse caso aqui retangular, mas pode ser quadrado, enfim, é só ser não circular. É B1, e o que é B1 também é quando for um eletroduto circular embutido na alvenaria. Aí é B1 também, certo? Então, basicamente, todos os casos, né, da gente vão ser dentro do B1, de ambientes residenciais. Que é aqui, ó, não está nem em cabo isolado, mas já é C se for cabos unipolares ou multipolares. Já é aqui C também se for cabo multipolar, aqui um cabo, pronto. Esse tipo de instalação, né, essa bandejazinha aqui, perfurada, é muito comum durante as visitas lá na Chesf. Você vai andando e vendo os corredores lá da Chesf, cheio desses cabos aqui, multipolares sob bandejas, certo? Muito desse daqui mesmo, sobre essas bandejas. Já em instalações prediais isso não ocorre. Então, basicamente, a gente vai se concentrar aqui no B1, as nossas instalações. E depois de escolher aqui o B1, calculei a corrente baseado na demanda máxima. Eu posso procurar direto, professor? Não. A gente sabe lá que no experimento, né? Aquele experimento foi realizado baseando-se em medidas específicas daquela região. Quais eram essas medidas? Temperatura, umidade, etc, etc. Eram essas as medidas. Deixa eu botar aqui na norma. 36, eu acho. Aqui são os métodos de instalação. O A1, o A2, o B1, B2, e assim vai. EF, enfim. São vários métodos, a gente vai se concentrar no B1. E pronto, tá aqui a norma. Aí eu vou lá, ó, tá, o condutor de quê? De cobre, o alumínio, vai servir para os dois. O de alumínio está mais embaixo aqui são os de alumínio. Cobre. PVC residencial que a gente está utilizando, a temperatura máxima dele é 70 graus.
e a temperatura ambiente era de 30 graus. Certo? Então, esses experimentos foram feitos com temperatura ambiente de 30 graus. Mas vamos supor que na cidade que eu estou, uma cidade muito fria, nunca chega em 30 graus. Nos últimos anos, últimos 50 anos, não chegou a 30 graus nenhuma vez. Para que eu vou dimensionar com 30 graus? Um calor tão grande que acaba se prejudicando o meu projeto. Então, isso daí acaba fazendo com que eu compre condutores mais grossos, porque eu estou considerando a temperatura muito alta do fio do ambiente, que vai atrapalhar o, o meu dimensionamento. Então, o que eu posso fazer? Eu vou usar um fator de correção para a minha situação se tornar, eu poder utilizar essa configuração aqui. O mesmo serve para o contrário. Se eu estiver na cidade que é 45 graus direto, 40 graus, uma temperatura bem mais alta que os 30, se você utilizar esses dados pensando que lá vai dar 30, vai dizer, olha, só vai aquecer o condutor aqui a 70 graus quando esse condutor de 4 amperes chegar a 32 amperes, de 4 milímetros chegar a 32 amperes. Não, é perigoso. Porque como a temperatura ambiente já é mais quente do que foi feito o experimento, eu posso chegar naquele limiar que essa corrente aqui seja um pouquinho menor, na verdade. Eu não preciso ter tanta corrente para aquecer o fio, já que o ambiente está me ajudando nesse aquecimento, entre aspas. Né? Então, acaba isso daí ocorrendo. A gente tem que usar um fator de correção de temperatura para esse tipo de circuito. E o segundo fator de correção, além de temperatura, é o de condutores dentro do mesmo eletroduto, do número de circuitos. Então, aqui, esse experimento aqui foi feito, foram anotados aqui com um circuito só, dentro do eletroduto, ou da bandeja, do que quer que seja aqui, de onde o equipamento estiver instalado. Se eu tiver mais de um circuito, o que eu vou fazer? Dentro do mesmo eletroduto. Aí eu vou usar um fator de correção também. Então, tenho basicamente dois fatores. Fiz lá o cálculo, né? P sobre a tensão, sobre o fator de potência, ou S sobre V direto, né? Já que o P sobre o fator de potência já é o S direto, ou S sobre a tensão. Calculei essa corrente. Essa corrente eu vou dar o nome de corrente de circuito, certo? Ou corrente de fase, enfim, corrente de circuito é essa corrente inicial que eu calculei só com a potência, a demanda, no caso, a demanda máxima, né? E o fator de potência e a tensão. Mas a corrente corrigida, né? Vou dividir pelo produto dos fatores de correção. E aqui eu tenho um FCT, que é quem? Fator de correção de temperatura. E FCNA, que é fator de correção do número de circuitos. E também pode ser chamado de FCA, que é fator de correção de agrupamento. É no mesmo, né? O número de circuitos e o agrupamento está no mesmo. E aqui está a tabelinha 40 explicando quais são esses fatores de correção. E aqui vai ser o seguinte: se eu tenho 30 graus, eu uso a tabela direto. Se eu tenho 30, não tem a tabela aqui, né? Se eu tenho 30 graus, eu uso essa tabelinha aqui direto. Cara, eu uso essa tabelinha aqui, se eu tenho 30 graus, que eu estou na mesma condição do meu ambiente. Se tem 30 graus ali, a temperatura no meu ano não passa de 30, então essa daqui que eu vou utilizar. Mas se a temperatura for acima ou abaixo dos 30, se a temperatura for acima ou abaixo dos 30, ele vai de 5 em 5 para cima e de 5 em 5 para baixo. Até 10, que é pouco provável de você ter algum ambiente no Brasil com uma temperatura máxima durante o ano menor do que 10 graus. Né? Você pode ter até algum ambiente que chega a 0 grau, mas na manhã seguinte ou 4 meses depois está chegando a 20. Né? Então, se a gente tivesse um ambiente que chegasse no máximo a 10 o ano todo, aí eu iria e colocaria essa situação aqui. O fator de correção seria esse daqui no caso de PVC, né? Esse aqui no caso de EPS LPE. Vamos dizer que Maceió, ao longo dos anos, a gente chega ali a beirar os 40 graus, então eu vou usar 0,87. Lá em Delmiro, a gente beira os 45, então vou usar 0,79. Certo? Então, esses daqui são os fatores de correção de temperatura. Você vai considerar ali aquela temperatura
máxima mais provável de chegar durante o ano, né? Mas lá em 1825 chegou, Delmiro fez 50 graus Celsius, mas não é comum isso ocorrer, né? Então, você considera aquela mais comum possível, temperatura, né? Considera aquela de 45 ou de 40, todo ano chega, nesse nível de temperatura. Quando chegar, você vai estar preparado, sua instalação elétrica vai estar preparada para funcionar. Da mesma forma que a gente faz com o fator de agrupamento, né? O fator de número de circuitos. Se for, a gente vai estar nessa. Tem várias categorias, né? Camada única sobre parede, bandeja, camada única no teto, camada única em bandeja perfurada, enfim. O nosso vai ser aqui em feixe, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos em conduto fechado. Pronto. Embutido em conduto fechado, pode estar dentro ou na superfície, o que quer que seja, vai ser a referência 1. Então, na referência 1, quando eu tenho um condutor só dentro do eletroduto, o fator de correção é 1. Então, se eu multiplico ou divido uma coisa por 1, não estou mudando ele em nada. Já se for 2, por exemplo, eu tenho ele e mais outro, aí é 0, é 80%, se for 3 é 70%, se for 4 é... E aí o que, é que acontece para vocês? Nesse momento eu quero mostrar a importância para vocês de ter um circuito de chuveiro sozinho. É um eletroduto só para ele. Porque, naturalmente, é uma corrente enorme que ele vai levando. Vamos fazer as contas. Ó. Naturalmente, meu circuito de chuveiro, ele já é um circuito carregado já, né? Então, aqui eu tenho no meu chuveiro lá 6.000 watts. PA, né? Dá no mesmo que a resistência. Dividido por 220. Já tem 27 amperes. Certo? 27 amperes. É uma corrente bem elevada. E aí, se eu coloco ele mais 5 circuitos, ou seja, 27 amperes, eu já ia ter que partir aqui para o condutor de 4 milímetros, né? Porque se eu pego o condutor de 2,5, ele suporta só 2,4. Então, não aguento 27. Tenho que partir para o de 4 milímetros. É um condutor mais grosso e mais caro. Mas só que, além dele, além desse condutor, eu não quis colocar ele sozinho. Eu vou colocar ele junto, um circuito lá que vão ter 6. Além dele, vai ter mais 5, ou seja, o número de circuitos lá dentro dele vão ser de 6 circuitos. E agora, qual o valor dessa corrente que eu vou procurar? Eu vou lá, ó, vou dividir por 0,57. Se eu estou dividindo algum valor por um número menor do que 1, entre 1 e 0, o resultado dessa divisão vai ser maior do que o número original, né? Então, se eu venho aqui e divido por 0,57, se fosse 0,5, é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? 0,57 é quase como multiplicar por 2. Então, não vou procurar condutores de 27 amperes. Eu vou ter que procurar um condutor de 47 amperes. Então, se eu coloco o meu circuito de chuveiro junto com um monte de outros, o condutor de... Cadê o condutor? O condutor de 4 não vai ser suficiente mais. Eu vou ter que botar um que dê 47 amperes, eu vou ter que botar um condutor de 10. Ó. Porque o de 6 suporta só 41 e deu 47. Então, eu tenho que botar um condutor de 10 milímetros quadrados para o chuveiro, devido a uma escolha do encaminhamento do eletroduto. Então, geralmente, o eletroduto de chuveiro vai um só para ele, certo? Por que estou botando só para ele? Porque na hora que você for dimensionar o fio, vai acabar ficando um fio enorme para ele, caso você bote ele com 4, 5, 6 outros circuitos, certo? Aqui foi só ele, isolado, a lone aqui, bonitinho, ficou o de 4 milímetros resolvendo o problema. Então, esses são os dois fatores de correção. E se tiver um ambiente muito quente, professor? Olha que interessante. Vamos supor aqui que dê, lá em Delmiro, tem época aqui que chega a 40, eu não sei também, eu posso estar sendo exagerado aqui, eu acho que é 40 graus, 45 é a temperatura não suportável por muito tempo para qualquer ser humano, né? Vamos dizer que chega a 40 graus lá em Delmiro, ou a 35, dá uma máxima, ultrapassa muito raramente esse valor.
mais 40 é uma temperatura normal de Dalai, 35 em Maceió. Então, se eu estiver dimensionando o mesmo circuito, a mesma casa, em locais diferentes, um mais quente e um mais frio, isso pode influenciar na seção dos fios. O local mais quente ficar com fio mais grosso, o local mais frio ficar com fio mais fino. Então, aqui, ó, 35 graus, 0,94. Então, esse mesmo chuveiro, cadê? Esse mesmo chuveiro aqui de 27,27 dividido por 0,94, então eu vou sair do 27 para o 29. Pode ser que influencie? Pode. Pode ser que não influencie também. Vamos ver aqui nesse caso, né? 24 amperes, eu estava escolhendo condutor de 2,5. Se eu cheguei a 29 amperes, eu continuo de 2,5. Eu de 2,5 suporta, não, de 4, perdão. Então, estava no de 4. Se eu cheguei a 29, de 27 para 29, permaneci no de 4. Não saí de perto de 4 aqui. Nesse caso, deu no mesmo. Mas pode ter algum caso que eu chegue no limiar de ultrapassar essa capacidade máxima de condução e pular para o próximo condutor. Aqui nessa tabelinha, certo? Essa tabelinha está aí apresentada. Sim, essa questão do número de condutores carregados, né? Tem 2 e 3. Você vai considerar o quê? 2 entra na fase e volta no neutro, circuito monofásico, de uma fase só, mas a corrente tem que voltar pelo neutro, então os dois condutores estão carregados. O circuito trifásico, vamos considerar só as 3 fases saindo corrente das 3, um circuito equilibrado, então o 3 é um circuito trifásico. O 2 pode ser bifásico também. E aí tem esse exemplo, né? Vamos fazer esse exemplozinho aqui. Eu informei aí que eu tenho um circuito de 1.200 VA. Vamos calcular a demanda máxima dele. Fase e neutro passam de fase. Como é? Um circuito de 1.200 VA de iluminação, de fase neutro, passa no interior de um eletroduto embutido de PVC. Então, é o B1, juntamente com condutores isolados de outros 2 circuitos. Opa. Então, se ele está passando junto com outros 2, tem 3 lá dentro, no total. Então, fator de correção, vou usar o 3. A temperatura ambiente é 35 graus, a tensão é de 220 volts. Para determinar a seção do condutor. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu tenho a potência aqui, circuito de iluminação. Vou calcular a demanda máxima, baseado naquela tabelinha que a gente viu, demanda máxima. Aqui as demandas. 1.200, estou entre 1.000 e 2.000, vou usar 0,81. Calculei a demanda máxima. Primeiro passo. Cálculo da demanda máxima. Depois eu calcular a corrente agora, né? Vou ver lá a demanda máxima, qual foi que deu, dividir por 220 volts. Já está em VA. Pronto, 220. Tem uma corrente. Com a corrente, vou fazer o quê? Vou aplicar fatores de correção. Afinal, são 35 graus Celsius, não são 30. É uma temperatura mais elevada, um local mais quente do que o local que foi feito o experimento. Então, vou fazer o quê? Usar o fator de correção de temperatura, de 35 graus. Vou dividir essa corrente que eu encontrei por 0,94. E, por fim, vou usar o fator de correção de número de circuitos, ou de agrupamento, né? Que aqui foi aqui, os condutores isolados de outros 2 circuitos, juntamente com condutores isolados de outros 2 circuitos. Ou seja, são 3 circuitos entre esse eletroduto. Aqui eu vou ver aqui, fator de correção, o número de circuitos, se são 3, eu estou no primeiro aqui, 70%, 0,7, divido por 0,7. Então ficou o valor da minha corrente, o valor da corrente que eu tinha encontrado, com a demanda máxima, quando eu dividi por 220, dividido pelo fator de correção de temperatura, que deu 0,94, 0,94, 35 graus Celsius,
dividido também por 0,7. Pronto. Descobri aqui qual é a minha corrente de projeto. Corrente de projeto deu... Vamos fazer aqui para ver quanto é. Aqui de novo, qual é a... 1.000 e 2.081. Então, deu 1.200. 1.200 dividido por 0,81. Não. Vezes 0,81. Oh, meu Deus. Vezes 0,81. Para aqui é a potência em VA que eu tenho no meu circuito, né? Então, esse daqui é a potência. Agora eu vou calcular a corrente. Calcular a corrente, que é basicamente dividir por monofásico, dividido por 220, 4,4 amperes. E agora eu vou aplicar os fatores de correção. Temperatura 35 graus dá 0,94. Divide por 0,94. 7, aumenta um pouquinho a corrente. Número de circuitos são 3, né? Juntamente com o condutor isolado de outros 2 circuitos. Então, são 3 no total. Dá 0,7. Divide por 0,7. 6,7. Então, sair lá de 4 ponto alguma coisa para 6,7, 4,41 para 6,7, ou seja, 50% aí de aumento, né? Pouco mais. 50% de aumento, de 6 para de 4 para 6. Aí agora eu vou lá, com 6, eu vou visitar a minha norma e ver qual é o primeiro condutor, e aí a gente já vê aqui com uma correntezinha baixa, né? 6 já dá para até o de meio milímetro, não mudou nada, que já suporta 9. Mas para seguir a regra da seção mínima, eu tenho que ter pelo menos 17,5, certo? Que é o condutor de 1,5. Ah, tá aqui. Aqui eu acho que eu só não calculei o fator de demanda, isso já foi direto. Ah, não, a tensão era 120 volts. Ah, não, aqui não. 220. Aqui foi uma outra resolução. Vou até fazer aqui, ó. Uma alteração que eu fiz. 0,94, 0,7. Vindo aqui 10 amperes, né? Mais 10. Deu 4,4. 4. Aí deu 6,7. E aí, o condutor está aqui de meio milímetro. Tira aqui agora a nova tensão. Sem calcular o fator de demanda, certo? Sem calcular o fator de demanda. Ah, não, aqui não é 10, não, minha gente. Desculpe. Aqui é 4, 1.200 dividido por 5,45. Ai, aqui só atualizar lá no site, fazendo do jeito certo. 972.
0,81, né? 1.200, 0,81, 919, 900. Assim. Aqui a demanda máxima, divido por 220, sabendo que o fator de potência é igual a 1, e aí eu aplico os fatores de correção, os dois, deu aqui 6,77, 6,7, primeiro condutor que suporta, 6,7 é logo de meio milímetro quadrado. Suporta até 9. E aqui, para tudo que eu fizer, é só alterar esses valores, né? Tudo que você fizer aqui, estiver dimensionando um chuveiro de 500 e pouco, 5.500 watts. Só botar aqui, 5.500 vezes quem? Tem que procurar o fator de demanda dele. Se for só um, é um, né? Aqui a demanda máxima, depois eu venho para cá, calculo divido por 220 para encontrar, depois eu aplico os fatores de correção, encontro finalmente a corrente de projeto. A corrente de projeto, eu vou lá na norma, olho lá a tabelinha, tal, qual foi o primeiro que deu, foi esse daqui, pronto. Então é esse o condutor que a gente está esperando. Capacidade de condução de corrente é isso. Não tem muito segredo. Capacidade de condução de corrente é esse passo a passo. Eu vou dar uma olhada, Rafael, para ver quantos. Na B2 ainda nenhum, né? Esse daqui, eu vou passar aqui, hoje vai ser o primeiro, certo? Na B2. Na B1 eu vou recordar aqui quantos tinham. Ah, então era na B2 mesmo, professor. Acho que da B1 eu consegui concluir todos. Ah, então na B2 é só esse, né? Vou passar aqui Isso aqui é um exemplo, né? Mas eu vou passar aqui um mais elaborado para vocês. Mas aqui tem um passo a passo completo, certo? Se eu pedir para vocês fazerem o dimensionamento de qualquer condutor, a partir desse passo a passo aqui, qual é o passo com a potência instalada lá do circuito, que pode ser dada pela potência total do circuito, que você somou lá, os VA e tal, você vai multiplicar pelo percentual de fator de demanda daquele circuito específico, ou seja, você vai dimensionar para um pouquinho menos do que estava previsto lá inicialmente. Depois dividir pelos 220, caso seja monofásico, esse fator de potência foi igual a 1, né? Ou se já tiver em VA, já divide direto aqui, senão fica adicionar o fator de potência no denominador. Aplica os fatores de correção de temperatura, caso a temperatura seja diferente de 30 graus, e o fator de correção de número de circuitos ou de agrupamento dá no mesmo, acho que o Hélio Creder usa agrupamento, certo? Ou é o outro que usa agrupamento? Enfim, tem alguns livros que usam o fator de correção de agrupamento. Então, é a mesma coisa, fator de correção para número de circuitos, se for diferente de 1, você vai e vem lá na tabelinha e usa o fator de agrupamento adequado, fator de correção adequado. O uso do fator de correção é no denominador, pega a corrente dividido pelo produto entre os fatores de correção. Tanto se ambos forem 1, né, então não tem o que fazer, né, é só repetir. Mas se for diferente de 1, tem que aplicar aqui. Chega no valor, esse que eu vou procurar na tabela, certo? Isso aqui é a corrente de projeto que eu vou procurar na minha tabela. Qual é o condutor, o primeiro condutor que suporta essa corrente, certo? Então, esse é o passo a passo, pessoal. Tranquilo, esse é o passo a passo que a gente vai fazer. O que eu quero para vocês fazerem em casa, certo? Para entregarem sexta. Não, que dia é hoje? É terça, né? Para amanhã é em cima demais. Então, vou deixar para sexta. Eu quero que vocês, para entregarem sexta, vocês. Deixa eu adicionar aqui o colega. Opa, já saiu. Então, para sexta, eu quero que vocês façam o seguinte: pega aquele projeto que terminaram na aula passada, na. Capítulo 2. Finzinho dele, esse daí, ó. Vamos pegar esse projetinho, todo mundo fez, dividiu aí os circuitos, então vamos dizer que tem 6, 7 circuitos, cada um aí 8,
vão calcular só dos circuitos terminais, certo? Vamos pegar lá desses 8 circuitos, vou calcular de acordo com aquela tabela lá da CELP, e vou colocar também da Equatorial, vou anotar aqui, se não esqueço. Fazer o upload, norma equatorial. Fator de demanda da Equatorial. Pronto. Porque já atualizaram, já tem final do ano passado. Então, vou colocar lá o da Equatorial, mas se quiser usar esse da CELP, vai ser parecido com esse da CELP, né? Os percentuais, ou do livro, enfim, mas vamos usar o da Equatorial, que é o da nossa distribuidora, né? Então, vou fazer o upload lá no site e no Ava não, né? Mas é no meu site, que o Ava está fora do ar direto. Quando o Ava voltar, eu boto lá no Ava também, mas daqui para sexta deve voltar até o momento que eu... Deixa eu ver se o Ava voltou aqui. Todo dia o pessoal diz que vai voltar. Ainda não. Nem o AVA, nem o sistema acadêmico. Não, está fora do ar os dois. Eu vou usar meu site. Essa atividade, certo? sites.google.com/site/Wellen Silva, certo? Aí vem aqui instalações elétricas prediais e vou colocar aqui o detalhamento do exercício, já que a gente não tem o AVA para ajudar. Mas aí o upload vocês fazem pelo AVA, que também eu acredito que volte, né? Tá com uma bexiga não voltar até sexta, volta com certeza. Então, hoje, se voltar, eu coloco já no AVA hoje, ou se voltar amanhã ou depois, enfim, assim que for possível, eu coloco lá no AVA, crio a tarefinha e tal para vocês colocarem, mas por enquanto vou colocar aqui a norma da Equatorial, e basicamente a atividade que eu quero que vocês façam é pegar o que vocês já tinham feito, né, os circuitos que vocês já tinham feito, façam somatório, que vão fazer basicamente é o seguinte, eu tenho lá 7 circuitos, eu vou somar as cargas dos 7 circuitos. Se tem um circuito 1 que é só de chuveiro, então vai ser a carga do circuito 1 é o do chuveiro. A carga do circuito 3 é o da cozinha. Soma lá as tomadas da cozinha, vê lá que deu 2.000 VA. Pronto. Então, 2.000 é a carga da cozinha. A carga da sala, você juntou sala com quartos. Aí, enfim, eu só quero que vocês somem a carga de iluminação do circuito 1, a carga de tomada do circuito 2, tomada de uso específico do circuito 3, e assim sucessivamente, vocês vão ter essa potência instalada das 7, 6, 8, enfim, circuitos que vocês dividiram aqui, essa atividade da primeira unidade, e com essa potência instalada, vão fazer esse passo a passo que eu mostrei aqui, que é o desse exemplo aqui, ó, pronto, esse passo a passo aí. Tendo a potência instalada, no caso aqui 1.200, multiplica pelo fator de demanda, 0,81, encontra a demanda máxima. Divide pela tensão e o fator de potência, caso tenha, encontra a corrente em amperes. Divide aqui pelos fatores de correção, dividir aqui, encontra a corrente de projeto. A corrente de projeto vou aonde? Vou lá na minha norma, e também tem aqui o slide, né, também, cadê o slide? Tem o slide aqui também, a partezinha, você vem lá na norma, vem aqui, ó, na norma, e procura lá qual é o primeiro condutor B1 monofásico 2 que suporta, se deu 41 amperes, ou menos um pouquinho, 40, entre 32 e 41 é o de 6, entre 24 e 32 amperes é o de 4, entre 17 e 24 é o de 2,5, e assim sucessivamente, certo? Vão encontrar o primeiro condutor que suporta essa corrente aí. Se encontrou 20 amperes, B1, monofásico, cadê o primeiro que dá 20? É esse aqui, não, esse aqui dá 17,5 no máximo. O que dá 24 suporta 20, então condutor de 2,5. Ok? É só para fazendo esse acompanhamento aí e a gente vai identificar qual o primeiro condutor que suporta. Esse é o critério de capacidade de condução de corrente, pessoal. É simples, é só a partir da potência,
calcular a demanda máxima, com a demanda máxima, calcular a corrente de circuito, com a corrente de circuito, passar os fatores de correção, de temperatura e de número de circuitos, encontrar a corrente de projeto e, finalmente, com a corrente de projeto, vir aqui na tabelinha e procurar o fio, o primeiro fio que suporta essa corrente de projeto. Né? E aí encontrou, beleza, você já fez o critério de capacidade de condução de corrente. Então, quero que vocês me entreguem, façam uma folhinha mesmo, baseado no exercício de vocês, viu? Na divisão de circuito que vocês fizeram, lá da questão desse exemplo aqui, dessa atividadezinha que ficou da unidade passada, né? Do final da unidade passada. Então, se dividiu em 7, vão ser 7 que vocês vão fazer agora. Se dividiu em 10, vão ser 10 que vocês vão fazer agora. Alguma dúvida aqui sobre esse exercício? Vou colocar a norminha daqui a pouco da Equatorial no meu site e vou explicar aqui. E quando o sistema do AVA voltar, eu coloco lá a tarefa para vocês fazerem um upload. Se ele voltar, hoje eu coloco hoje ainda, mas ele está fora do ar. Certo? Amanhã, então, nesse mesmo horário, 11h10, 11h15, até meio-dia 40, meio-dia 50, com esse mesmo link. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo? Alguém escreveu aqui, professor, tem como fazer o upload das gravações da aula passada? Eu vou fazer no YouTube, vou fazer. Agora não sei onde é que eu vou. Porque era bom disponibilizar no AVA, né? O AVA fora do ar. Eu vou botar no YouTube, vou colocar no meu site, então. Certo? Vou colocar o linkzinho nos comentários aqui. Vou colocar o comentário da aula passada, dessa de hoje, no site, enquanto o AVA não volta. Mas aí, quando o AVA voltar, o Moodle voltar, eu vou e coloco lá. Mas, por enquanto, eu vou deixar lá no site, ok? Dê uma olhadinha aí, até mais tarde eu vou colocar nos comentários lá do site. E a gente, pelo menos, dá para ver alguma coisa, aula passada e essa. E aí, na semana, durante a semana que voltar, eu deixo organizadinho no lado, que fica mais bonitinho. Beleza, então? Pois até amanhã, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Amanhã estaremos por aqui novamente. Tchau, tchau.